hoje a correção da semana 3 do PET, volume 2, nono ano. E o tema é o papel da mulher durante os primeiros anos da República. A atividade número 1. No período que compreende a proclamação da República até o início da ditadura militar, o Brasil teve 4 cartas constitucionais. Por meio da análise delas, podemos perceber como a mulher era vista na sociedade pelo Estado, assim como também a força e o crescimento dos movimentos que defendiam o direito das mulheres no Brasil. A seguir, teremos trechos dessas constituições que fazem referência aos direitos da mulher, direito ao voto e ser votada, trabalho e etc. Aí nós temos aqui a Constituição de 1891, que não menciona a mulher, né? Não houve menção clara à mulher. Tem um decreto de 1932, né, que dá direito ao voto às mulheres de ambos os sexos, aqui maior de 21 anos, mas somente em 1934, depois que passou por votação, é que entrou para a Constituição de 1934 aí, a condição da mulher como votante e outros privilégios aqui também, que fala que todos, né, são iguais perante a lei. Não há privilégios nem distinções por motivos de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias políticas. E aí nós temos a Constituição de 37 e a de 46, que também vai tratar de algumas questões relativas à mulher, tá? Então vamos para a atividade 1. Como você analisa os direitos das mulheres estabelecidos em cada documento constitucional? Aí eu coloquei: a partir do advento da República, as mulheres passaram a reivindicar seus direitos. Porém, na Constituição de 1891 foi negado o direito da mulher ao voto. Somente a partir de 1932, num decreto que estabeleceu o voto secreto e feminino. E a partir daí, né, foi acrescentando a mulher em seus direitos sociais. Qual das constituições oferecia menos direito às mulheres? A Constituição de 1891. Em quais delas as mulheres começaram a ter seus direitos garantidos? A partir da Constituição de 1934. Como deveria ser a vida da mulher antes da garantia desses direitos? Pura, recatada, prendada, dedicada, carinhosa, uma ótima mãe e dona de casa. A vida da mulher é restrita a isso aí. É literalmente esquentar a barriguinha no fogão e esfriar no tanque. Era só servia para ser dona de casa. Qual a sua opinião em relação à garantia dos direitos das mulheres? Muito justo e ainda tem muito para se conquistar. Essa é a minha opinião. Você vai colocar a sua, que é uma resposta pessoal. Você acredita que na sociedade atual as mulheres têm o mesmo direito que os homens? Aí eu coloquei lá: tem direitos iguais estabelecidos na lei, porém está longe de ter na prática os mesmos direitos que os homens. O machismo ainda predomina em nossa sociedade. Atividade 2. A luta das mulheres nunca foi tranquila. Para se ter garantidos os direitos das mulheres, elas tiveram que ir à luta, enfrentar preconceitos e mostrar que eram capazes de fazer mais do que cuidar da casa, do marido e dos filhos. Até os dias atuais, mesmo perante o avanço das conquistas dos direitos das mulheres, e sendo elas a maioria que compõe o eleitorado brasileiro, elas ainda são a minoria nas várias esferas do poder executivo, legislativo. Observe a imagem a seguir, em seguida responda às questões. E aqui nós temos a posse da prefeita Alzira Soriano. Veja que ela é a única mulher no meio dessa multidão de homens. Luísa Alzira Soriano Teixeira, a primeira prefeita da América Latina. O primeiro estado brasileiro a garantir às mulheres o direito ao voto foi o Rio Grande do Norte. E em 1927, foi lá,
No ano seguinte, há 90 anos que a professora potiguar do Partido Republicano, Alzira Soriano, se tornou a primeira mulher eleita para assumir uma prefeitura no Brasil. O fato também era inédito na América Latina. Ela foi eleita prefeita de Lages, com 60% dos votos. Alzira foi escolhida como candidata para representar o movimento feminista nas eleições, liderado por Berta Luz. A campanha, em 1928, foi marcada por difamações, calúnias e ofensas públicas à candidata. Mas Alzira não se intimidou e foi eleita aos 32 anos de idade, prefeita da cidade de Lages com 60% dos votos. Seu governo, no entanto, só durou 2 anos. No curto período, comandou um gabinete formado apenas por homens. Pioneira, Alzira se aproximou da política e dos ideais de emancipação da mulher por influência do pai, Miguel Teixeira, que era um líder político na região. O mandato foi interrompido pela Revolução de 1930. O presidente Getúlio Vargas chegou a convidá-la para permanecer como interventora municipal, mas ela recusou por não considerar o cargo compatível com seus ideais democráticos. Após a redemocratização, Alzira chegou a se eleger vereadora da cidade algumas vezes. Ela morreu em 1963, aos 66 anos. Atividade 2. Descreva a cena retratada na imagem. O que mais lhe chama a atenção? A cena é a posse da prefeita Alzira Soriano e ela é a única mulher da foto. Quais grupos sociais estão presentes na imagem? Políticos e somente Alzira de mulher. Por que a mulher se encontra ao centro? Porque ela estava sendo empossada como prefeita e era autoridade no local. Qual o assunto tratado no texto? Ele complementa as informações contidas na imagem ou diverge dela? O assunto é a posse da primeira mulher da América Latina como prefeita. O texto complementa a imagem. O texto diz que a campanha de Luzia Alzira foi marcada por difamações, calúnias e ofensas públicas à candidata. Qual o principal fator que deve ter motivado essas difamações? O motivo de ser mulher e, nesse contexto, ser considerada inferior, incapaz e menos inteligente. Machismo predominante, né? Aquela questão de um sexo, no caso o feminino, ser inferior ao masculino. Então, o machismo existe até hoje, muito presente. Só de você andar no trânsito, você vê como os homens se reagem ao ver uma mulher ao volante, né? Se ela frear na frente dele, já é motivo de gritar, né, que é mulher no volante, perigo constante. Atividade 3. Sabemos que a mulher nem sempre desempenhou todas as funções que ela executa nos dias atuais. Sabemos também que para ela conquistar todos esses espaços foi necessário muita luta. Se em outros momentos ela ficou presa às paredes de sua casa, hoje a mulher abandonou o lar, abandonou entre aspas, tá, gente? Não quer dizer que saiu de casa e tal, não, né? Não deixou de cumprir o seu papel de mulher. O lar e foi ao mercado de trabalho, sendo em muitas situações a responsável pela principal renda da família. A mulher conquistou o direito de votar, de trabalhar e principalmente de exercer o seu papel de mulher de maneira que ela desejar. Porém, a luta pela igualdade de direitos entre os gêneros não tem fim e faz parte da rotina diária de todas que sonham com um futuro onde elas possam ser respeitadas por serem mulheres. O pior de tudo é que, mesmo tendo ciência de todos esses avanços, a mulher ainda sofre muito preconceito. Com base em todo o estudo feito por você e levando em consideração o que foi discutido ao longo da trilha, escolha dentro do seu ambiente familiar uma mulher. Pode ser sua mãe, sua avó, sua tia, sua madrasta, sua prima ou qualquer outra mulher que você convive diariamente. E faça uma entrevista com ela. Anote as respostas dadas para que depois você possa refletir sobre as mesmas. Então, as questões, o roteiro da entrevista está aí. Para os meus alunos, ficou que eles iam fazer a entrevista e escrever um texto
com as respostas e me enviar, tá? Não sei como seu professor te pediu, mas você coloca aí quem é a mulher que você escolheu, né? A minha mãe, põe o nome dela, né? E escreve aí, né, as respostas que ela te der dentro deste roteiro da entrevista. Ao final deste vídeo, eu vou colocar ainda uma entrevista que nós fizemos aqui com uma mulher muito bacana, vereadora da nossa cidade, e as respostas que ela tiver dado, a gente vai editar o vídeo e colocar ao final, tá? Hoje eu vou postar sem a entrevista, depois eu vou repostar este vídeo com a entrevista dela, porque ainda não ficou pronto, não tá totalmente arrumadinho, tá bom? Por enquanto ficam só com as respostas anteriores aí. Então é isso, se foi útil, curte, compartilha, se inscreva e estou aí disponível também no Instagram.